Olá, povo de Deus, a paz seja convosco. Está falando aqui o pastor Enoque Priori. E hoje nós queremos trazer um estudo para vocês sobre o que Jesus quis dizer quando ele falou a frase: quem dera fosse frio ou quente. Você sabe me responder? Antes de responder, eu quero te pedir para você curtir esse conteúdo, para você se inscrever no canal e você compartilhar esse estudo, tá bom? Para que mais pessoas sejam abençoadas por ele. Então, pessoal, antes de dar a resposta para vocês, eu gostaria de ler o texto, né? O texto se encontra em Apocalipse capítulo 3, versículo 15 e 16, que diz assim: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, te vomitarei da minha boca. Jesus, ele aqui nesse texto, ele vai dar um conselho para alguém. Quem dera que fosse frio ou quente. Eu cresci no movimento pentecostal. E dentro do movimento pentecostal, esse texto aqui, ele sempre foi dito para aquelas pessoas que, dentro de um culto avivado, talvez não dava glória a Deus, não dava aleluia, e era considerada pessoa fria. Já a pessoa que se envolvia, falava em língua, essa pessoa era considerada quente. Mas, na verdade, é uma confusão desse texto aqui. É uma má interpretação desse texto. Vamos entender um pouquinho esse texto aqui. Esse texto foi escrito para uma igreja chamada Laodiceia. E automaticamente essa igreja ela ficava nessa cidade, com o mesmo nome. E essa cidade tinha uma característica. Ela não tinha fonte de água. Essa cidade, então, ela necessitava trazer a água de fora. E uma cidade vizinha chamada Hierápolis era uma cidade que ela tinha fontes termais. E o que tinha lá nessas fontes termais? As pessoas iam de longe, saíam de longe das suas cidades para tomar banhos terapêuticos nessa cidade. Então, ao canalizar essa água para Laodiceia, essa água que saía lá em alta temperatura, ao chegar na cidade, ela chegava morna. E quando as pessoas iam beber dessa água, essa água ela causava ânsia de vômito. Mas em contrapartida, tinha uma cidade vizinha também chamada Colossos, que lá a fonte de água eram águas frias. Então, quando Jesus ele vai chamar essa igreja de morna, ele está falando uma linguagem que o povo entende. Que a água morna é ruim. Quente é bom. E frio também é bom. Porque o próprio Jesus vai dizer, lá em Mateus capítulo 10, olha o que ele vai dizer no versículo 40. Quem vos recebe, recebe a mim. Quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. Quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá galardão de justo. Qualquer que tiver dado, ainda que seja um copo de água fria, a um desses pequenos, porque é meu discípulo, em verdade vos digo que de modo nenhum perderá o seu galardão. Então, o que Jesus está dizendo nessa carta em Apocalipse é que o frio é bom e o quente também é. O frio traz refrigério e o quente é terapêutico. Então, o que ele está dizendo é o seguinte, para nós, que nós devemos ser útil no reino. Não está falando nada de espiritualidade, não está falando nada de movimento, está falando de utilidade. A água fria, ela serve como refresco. A água quente, ela serve como terapêutica. E a água morna só serve para passar mal e dar ânsia de vômito. Então, o que Jesus está nos ensinando aqui é que nós devemos fazer a diferença. Nós devemos ser
necessário para alguém. Nós devemos ser útil na vida de alguém. Nós devemos trazer o refrigério do Evangelho, como diz lá no Salmo 23. Refrigera a minha alma. Então, quando Jesus fala seja quente ou seja frio, porque o morno não serve, não está falando de aquela pessoa que é incrédula pode se esquentar e aquele que está quente permaneça quente. Na verdade, ele está mandando a gente ser útil para o reino. Por quê? Porque essa igreja aqui de Laodiceia era uma igreja soberba, que dizia que não havia necessidade de nada, que não precisava de nada. Era uma igreja rica, era uma igreja próspera, mas na verdade, espiritualmente, Jesus disse que ela era pobre, miserável e nu. Então, o que Jesus quis dizer, ou seja quente, seja frio, seja útil. Essa é a resposta da pergunta. Que o Senhor vos abençoe, que o Senhor vos guarde e que você possa compartilhar esse vídeo para que mais pessoas sejam abençoadas. Fica na paz.